muito bom dia, gente. Eu tô gravando assim direto. Passa muito rápido também, meu Deus. Hoje estamos aí na leitura do capítulo 19. Que bom que estamos juntos. Você sabe, né, que a gente tá aí nessa imersão do sobrenatural. Então já deixei tudo aí gravado para que a nossa leitura bíblica diária ela não perdesse a batida. Sábado nós não vamos ter o nosso Clube dos Milagres, que a gente ainda vai estar lá, e nós só retornamos no domingo. Então, não vai dar para gravar o Clube dos Milagres, mas leia o livro, hein? Joyce Meyer, o capítulo da Joyce Meyer. Ó, tô aqui até com o meu livrinho aqui, eu vou levar para no tempo livre lá eu ler, porque o próximo capítulo ali nós temos o capítulo 13, e fala sobre uma mente julgadora, crítica e desconfiada. A gente está indo para o capítulo 13, também passa muito rápido, tem sido uma benção. Então leia o seu livro para o Clube dos Milagres. Mas vamos lá para a nossa leitura bíblica, que a gente passa tão rápido, né? 21 dias aí através do Evangelho de João, e tem sido uma benção. Feche seus olhos se você puder e vamos orar juntos. Senhor, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do nosso coração, para que saibamos qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da nossa herança e qual a suprema grandeza do Teu poder para conosco. Senhor, conceda-nos que sejamos fortalecidos com poder, mediante o Teu Espírito no nosso homem interior, para que estejamos arraigados e alicerçados no amor de Cristo que excede todo o entendimento, e para que sejamos cheios de toda a Tua plenitude. Senhor, transborda-nos do pleno conhecimento da Tua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vivamos de modo digno para o Teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no Teu pleno conhecimento. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, no capítulo de ontem, né? Acaba que dá vontade de ler tudo junto, né? Porque um vai dando continuidade ao outro. No versículo 40 do capítulo 18, ele fala ali, né? Então todos gritaram, ele falou que ia soltar um preso ali, então todos gritaram novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. E aí dá continuidade no capítulo 19, versículo 1. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus, eis que eu apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse, eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifique, crucifique. Pilatos repetiu, levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, temos uma lei e segundo essa lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado e, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus, de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu, não, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de si não lhe fosse dada. Como é que tá isso aqui em outra versão? Pera aí, deixa eu pegar aqui, que eu gosto mais da outra versão. Ó, tá vendo? Por isso que é bom você ter várias versões da Bíblia. Só para eu ver como tá na Ara, é o versículo 11 do capítulo 19. Como é que tá aí na versão de vocês? Vai escrevendo aí enquanto eu acho aqui. Versículo 11. Versículo 11. Jesus respondeu, aqui tá o Senhor na minha versão. Depois eu vou anotar aqui que eu gosto mais da versão da Ara. Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem.
Aqui fala nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor, e falar ao Senhor, não gostei dessa versão não, na NA. Por isso que é bom a gente ter várias versões, tá vendo? Deixa eu ver como tá na NVI. Olha, legal que a gente nunca fez isso aqui, de ter várias versões. Por isso que é bom você conhecer, porque quando alguma coisa não fica legal, você tipo assim, pô, Jesus falou isso, não gostei dessa versão. Aí na NVI também é bem parecida com a ARA. Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. A partir desse momento, versículo 12, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. A crucificação de Jesus. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados da cruz. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho e o testemunho dele é verdadeiro.
e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para ele a quem transpassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Assim, o que mais dizer diante da tua palavra? Obrigado, Senhor. Seu corpo foi moído, Deus, o teu sangue foi derramado. Um alto preço pago por amor a cada um de nós, Jesus, Senhor, é tempo de agradecer, Deus. Chegamos a esse momento da leitura, Jesus, e nos falta a palavra natural, Deus. Somos constrangidos por esse amor. Ah, Jesus, um amor abundante que só o Senhor pode nos oferecer, Deus. Que prova de amor maravilhosa. Tamanho sofrimento, tamanho entrega, Deus. Cada dor, obrigado por nos lembrar dessa obra consumada, por deixar registrado, para que hoje nós pudéssemos, Deus, reconhecer a grandeza desse amor por cada um de nós, por nossa casa, pelos nossos amigos. Ô Senhor, obrigado porque não somos dos que retrocedem, dos que desanimam, dos que desistem, Pai, somos dos que avançam. Daqueles, Pai, que se levantam, Deus, na certeza de que o Senhor é fiel à sua promessa. Não tem como, ler isso e não lembrar da promessa de Isaías. A profecia falando que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre Jesus, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e da sua linhagem ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Versículo 10. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, te damos espaço para que nesse dia o Senhor continue ministrando ao nosso coração a tua palavra e que essa realidade consumada na cruz do Calvário tenha
mas seja potencializada, Deus, para que vivamos esse dia valorizando a Tua presença habitando e a quem pertencemos. Te louvamos e te agradecemos no nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso, a palavra é viva para você ver, né? Quantas vezes já ouvimos isso, quantas vezes falamos sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Mas quando o nosso coração ele está disponível para que Ele fale, o Senhor vai ministrando tantas coisas, nos mostrando a sua bondade, o seu cuidado, o seu amor. Obrigado, Jesus, que não venhamos nos acostumar com a Tua palavra, não nos deixe acostumar, que possamos valorizar a Tua presença todos os dias. Aleluia. Por isso que eu deixei gravado isso aqui, porque é importante a nossa determinação, a nossa perseverança diária na leitura da palavra, porque é ela que nos dá vida e saúde, ela que nos lembra quem somos nele e nos faz viver a realidade dessa obra consumada na cruz do Calvário. Que você tenha um dia maravilhoso, desfrutando dessa plenitude de vida que habita em nós e deixando fluir através de você aquilo que o Espírito Santo quer fazer. A oração continua, Espírito Santo, que faremos juntos hoje, né, para que vidas experimentem Ele através de nós, Cristo vivo através de nós. Deus te abençoe abundantemente. Compartilha esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Deixe o seu like para que vidas também recebam esse conteúdo. E amanhã estamos de volta para mais uma leitura bíblica. E não se esqueça, há muito mais em Cristo Jesus. Bora! Até mais. Tchau, tchau.